E aí, já parou para pensar em como aquele seu aplicativo de transporte ou a sua rede social favorita realmente funcionam? Pois é, a resposta está em ideias que começaram a ser pensadas, olha, há séculos. Hoje, a gente vai fazer uma viagem pela história fascinante da microeconomia, saindo de uma tal de mão invisível e chegando até os algoritmos que hoje moldam o nosso mundo digital. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta aqui. Pensa só. São milhões de pessoas tomando decisões todos os dias, sem ninguém, sem um governo, sem um plano central dizendo o que fazer. E ainda assim, na maior parte do tempo, a gente acha o que quer comprar e consegue vender o que produz. Como é que essa coordenação toda acontece sem virar um caos completo? É esse o grande quebra-cabeça que a microeconomia tenta montar. A chave para esse quebra-cabeça está aqui, ó. Basicamente, a microeconomia atua em duas frentes. Primeiro, ela pega uma lupa e olha bem de perto as decisões de cada um de nós. O que nos motiva, sabe? Nossas restrições. E segundo, ela estuda o mecanismo incrível do mercado, que usa os preços como se fossem sinais para coordenar de forma silenciosa todas essas ações. É como uma grande orquestra tocando afinada, só que sem maestro. Então, para a gente entender essa evolução, vamos dividir a nossa viagem em 4 paradas. A gente começa lá nas raízes filosóficas, com uma ideia muito poderosa. Depois, a gente vai ver como a matemática entrou na jogada e transformou tudo. Em seguida, vamos explorar a era em que a teoria ficou, digamos, mais madura. E por fim, vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora e nos desafios do futuro. Nossa história começa lá no século XVIII, com uma das metáforas mais famosas e duradouras de todo o pensamento econômico: a mão invisível, do filósofo escocês Adam Smith. Olha só que genial essa frase. Ela é a essência de tudo. O que o Smith disse aqui foi algo super radical para a época. A prosperidade não vem de gente boazinha, vem do egoísmo mesmo. O açougueiro não vende a carne porque ele está preocupado com o nosso jantar. Ele vende porque quer o nosso dinheiro. E nessa busca pelo interesse dele, ele acaba, sem querer, ajudando a gente. E essa é a tal mão invisível em ação. Não é nenhuma força mágica, tá? É o próprio mecanismo de mercado. É ele que pega essa matéria-prima, que é o interesse de cada um, e transforma em bem-estar para todo mundo, muitas vezes de um jeito bem mais eficiente do que qualquer plano centralizado conseguiria fazer. A ideia do Smith era brilhante, mas ainda era filosofia, né? Aí, no século XIX, apareceu uma nova geração de pensadores que queria transformar isso em ciência. Eles queriam medir, calcular, prever o comportamento. E para isso, eles precisavam de uma ferramenta nova, a chamada revolução marginal. A grande sacada aqui foi uma virada de chave. Em vez de pensar no valor total de alguma coisa, os economistas começaram a focar no valor da próxima unidade, a unidade marginal. A ideia é super simples, mas muito poderosa. A satisfação que a gente tira de cada dose extra de alguma coisa quase sempre vai diminuindo. Esse exemplo do chocolate deixa tudo claríssimo. Pensa comigo. A primeira mordida numa barra de chocolate. Nossa, é divina. A segunda ainda é ótima. A terceira, já não é a mesma coisa. Na última, talvez a gente nem queira mais. Essa é a lei da utilidade marginal decrescente. E essa ideia simples é a base para entender como a gente faz nossas escolhas. Com essa ferramenta nova, surgiram duas grandes maneiras de analisar as coisas. Pensa assim. O Alfred Marshall era como um biólogo estudando um único bicho no ecossistema, o equilíbrio parcial. Era um jeito simplificado e útil para entender aquele mercado ali. Já o Leon Wallace era tipo o ecologista, tentando entender a floresta inteira, o equilíbrio geral, onde está tudo conectado e uma coisinha que muda aqui afeta todo o resto. Bom, chegamos no século XX. Aqui a microeconomia vira adulta. E isso quer dizer menos filosofia e muito mais matemática. A busca agora era por rigor, por uma linguagem universal que pudesse juntar todas essas teorias que estavam surgindo. E o grande arquiteto dessa fase foi um cara chamado Paul Samuelson. Ele teve uma sacada genial. Ele percebeu que quase todos os problemas econômicos são, no fundo, a mesma coisa. Seja uma pessoa tentando maximizar a felicidade com o dinheiro que tem, ou uma empresa tentando maximizar o lucro, é sempre um problema de otimização com alguma restrição. E essa visão unificou a microeconomia com a linguagem da matemática. Mas espera aí, será que a gente é mesmo esse ser sobrecalculista e racional o tempo todo? A vida real parecia dizer que não. E foi aí que surgiram os primeiros questionamentos. O Herbert Simon disse que a gente não otimiza, a gente se contenta com o bom o suficiente.
E depois, Kahneman e Tversky vieram e provaram que nosso cérebro vive pegando atalhos. E com eles, nascia uma revolução, a economia comportamental. E essa abertura para a psicologia humana nos traz direto para o presente. A microeconomia de hoje não é mais aquela coisa teórica, distante. É um campo de batalha de ideias que está sempre mudando para conseguir entender um mundo que fica cada vez mais complexo. Hoje, o campo é um verdadeiro mosaico de abordagens. Aquele modelo clássico do agente racional ainda é a base, claro, mas agora ele convive com teoria dos jogos, com experimentos em laboratório e uma avalanche de dados do mundo real. Isso tornou a disciplina muito mais rica e relevante do que ela jamais foi. Então, vamos ver o que está rolando de novo. A teoria dos jogos, por exemplo, ajuda a gente a entender a estratégia por trás das decisões. A economia experimental testa as teorias na prática, em ambientes controlados. E o design de mercado usa a teoria para criar mercados que funcionem melhor. E olha que curioso, uma ideia antiga voltou com tudo para nos ajudar a entender o mundo digital. Lembra daquela ideia do Marshall de olhar o mercado de cada vez, o tal do equilíbrio parcial? Pois é, ela se tornou essencial de novo. Pesquisadores como Rouchet e Tirole mostraram que esse jeito de analisar as coisas é perfeito para os mercados da internet. Pensa numa plataforma digital. Ela precisa atrair compradores de um lado e vendedores do outro, certo? É o que a gente chama de mercado de dois lados. Entender cada lado e como eles interagem é a chave. E essa abordagem nos dá exatamente as ferramentas para isso. Mas a maior revolução dos últimos tempos, sem dúvida, é essa aqui. A virada para o mundo real, para os dados. A microeconomia de antigamente criava modelos elegantíssimos no papel. A de hoje é obcecada por dados. Com o poder dos computadores que a gente tem, as teorias agora são colocadas à prova o tempo todo, para ver o que funciona de verdade e o que é só uma ideia bonita. E a gente termina com uma pergunta para ficar na cabeça. Conforme o mundo e a economia ficam mais e mais complexos, interligados, o grande desafio da microeconomia vai ser sempre esse. Será que os nossos modelos vão conseguir acompanhar essa complexidade toda? A busca por essa resposta é o que mantém esse campo tão vivo e fascinante.